Oi, gente, tudo bem? Vamos então para mais uma pílula e o assunto de hoje é a figura do administrador. Afinal de contas, o que vem a ser o administrador? O administrador, ele é o representante da pessoa jurídica, porque como nós sabemos, a pessoa jurídica, ela não existe efetivamente no mundo real, ela existe no mundo fictício, no campo das ideias. E para que ela possa expressar a sua vontade, ela precisa de um representante. E quem é esse representante? O administrador. E eu vejo muitas pessoas com dúvida sobre quais pessoas podem ser administradoras de uma sociedade, principalmente da sociedade limitada e de uma ERELI. Então, o que eu falar agora se aplica tanto para a limitada quanto para ERELI. Bem, existem algumas pessoas que estão impedidas de serem administradoras. A primeira dessas pessoas, são aquelas que estão respondendo a algum tipo de processo porque cometeram algum dos crimes que estão previstos aonde? Lá no artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil. Então, se uma pessoa cometeu algum dos crimes que estão prescritos lá, que estão descritos lá, ela não pode ser o administrador. Tanto é que, se você se lembra, uma das cláusulas obrigatórias, seja do ato constitutivo de uma limitada ou do ato constitutivo de uma ERELI, é justamente você faz uma declaração de desimpedimento. E você sabe que nessa declaração de desimpedimento, você informa que não está respondendo nenhum processo criminal dos crimes que estão listados nesse artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa, menores de idade, por óbvio, né, não podem ser administradores de uma sociedade. Assim como os magistrados, os membros do Ministério Público, tanto da União quanto dos estados. Os militares também não podem ser administradores. Percebam, todos eles podem ser sócios de uma limitada ou podem ser o titular de uma ERELI. A vedação legal é para que eles sejam os representantes legais daquela pessoa jurídica, ou seja, eles não podem ser os administradores, mas eles podem ser os sócios, podem ser o titular de uma ERELI, sim, não há nenhum problema em relação a isso. Mesma coisa em relação ao menor. O menor, ele pode ser um sócio, ele pode ser o titular de uma ERELI. O que ele não vai poder ser? Por óbvio, o administrador, porque ele não responde nem pelos seus atos, que dirá pelos atos de uma pessoa jurídica. Então, a gente precisa estabelecer essas distinções para que você não confunda. E agora, eu vou trazer dentro desse assunto uma outra explicação que eu percebo que as pessoas confundem demais. Olha, quando nós estamos diante de um servidor público estadual ou municipal, aí você vai ter que verificar qual a lei que rege esse servidor público estadual e municipal. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo para você poder entender. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, lá no artigo 286 do decreto 2479 de 79, autoriza que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro sejam administradores. Só que existe uma condição, e não se esqueça disso. Qual é a condição? Que a sociedade que ele é o administrador, o gerente, que participa da representação dessa pessoa jurídica, essa pessoa jurídica não pode contratar com o Estado. Então ele pode ser o administrador de qualquer sociedade? Pode, desde que essa sociedade não faça nenhum tipo de contrato com o Estado do Rio de Janeiro. Então isso é uma facilidade. Agora, por exemplo, lá no estado de Minas Gerais, o Estatuto dos Servidores de Minas proíbe
que os servidores estaduais do estado de Minas sejam o administrador de qualquer sociedade, ou seja, não tem essa peculiaridade que o Estatuto do Rio traz. Então você vai ter que verificar. Agora, em relação aos servidores públicos federais, eles também estão proibidos de serem os administradores de uma sociedade. Mas perceba, todas essas pessoas que eu falei, elas podem ser os sócios ou os titulares de uma ERELI. A vedação legal, os impedimentos, ocorrem se ele desejar ser o administrador também. Bem, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero ter esclarecido esse assunto, que eu sei que as pessoas têm muita dificuldade, têm muita dúvida, principalmente quando envolve servidor público estadual e municipal, e aí eu espero ter esclarecido. Então você não vai ter muito jeito. Dependendo do estado onde você estiver, você vai ter que pesquisar qual é a lei que rege esse servidor para você conseguir verificar se existe impedimento ou não. Tá bom? Então é isso. Se você gostou do assunto e achou pertinente, compartilha, comenta, curte e nos vemos nos próximos vídeos, tá certo? Um abraço, tchau!